Salve, salve, gurizadinha aí, tudo tranquilo com vocês? Eu espero que sim, espero que vocês consigam estar relaxando agora nesse momento, porque nessa reta final realmente não adianta muito estudar e fazer um monte de resumos e revisar muita coisa e estudar 15 horas por dia, não adianta muito. O que vocês têm que fazer é relembrar alguns dos conceitos principais, que foi o que eu trouxe nessa aula de agora, e principalmente descansar, dormir bastante, comer coisas que vocês gostam, que dão prazer para vocês, fazer coisas que dão prazer para vocês, ficar com a família, não sei, sair, né, dar uma caminhada ao ar livre, tá bom? Então, antes de começar essa aula, gostaria de dizer assim para vocês alguns lembretes. Por exemplo, o uso de máscara no Enem vai ser obrigatório, né? Como em quase todo lugar em que haveria, entre aspas, alguma aglomeração ou muita gente unida, assim e tal, dentro de uma sala, embora possa estar bem ventilada, o uso da máscara é obrigatório. Então, vocês não podem, por exemplo, utilizar a máscara de forma incorreta, utilizar a máscara com o nariz para fora, ou utilizar a máscara com o nariz e com a boca para fora, a máscara na orelha, que vocês correm o risco muito alto assim de serem eliminados, tá bom? Então, porque vocês estão pondo em perigo, em risco a saúde das outras pessoas, né? Então, eu espero que vocês não estejam ouvindo o barulho da obra, que está aqui do lado. Mas lembrem a máscara, lembrem de higienizar as mãos com álcool gel. A higiene, assim, ó, também tem que ter cuidado com a higienização para não manchar a folha da prova de vocês, nem o cartão de resposta. Então, o álcool gel, sim, tem perigo de cair e estragar a folha de resposta, estragar o gabarito de vocês. E aí a máquina lá na leitura não vai ler, né? Na leitura óptica. Então, muito cuidado com isso, com a folha de redação também, tá bom? Então, temos isso, temos alguns colégios permitem, outros não, que é muito estranho, mas a utilização de lápis e borracha, mas por via das dúvidas, assim, levem, né? Levem relógio também, levem. Se o fiscal disser para vocês tirarem, vocês tiram, tranquilo, guardam o lápis, guardam a borracha, mas o que é realmente, assim, regra geral permitido é a utilização da caneta preta, caneta de cor preta, com o corpo transparente, tá bom? Então lembrem disso também. Acho que eram esses os assuntos que eu tinha para falar com vocês. Confio em vocês, no estudo que vocês desempenharam durante o ano. Quem não pôde se dedicar tanto assim não tem problema, porque realmente foi um ano muito difícil. Talvez o ano que vem ou esse ano sejam assim mais regulares, né, com aulas presenciais. Muita gente não teve acesso ao conteúdo virtual que a gente passou aqui durante o ano, mas confio em vocês, vão tranquilos, tá bom? Vamos prestar atenção direitinho nessa última revisão, né, reta final, e vamos que vamos, tá bom? Vamos lá. Primeira questão. Deixa eu ver. O cerrado brasileiro apresenta diversos aspectos favoráveis, mas tem como problema a baixa fertilidade de seus solos. A grande maioria é ácido, com pH baixo, né, com baixo pH. Texto 2. O crescimento da participação da região central do Brasil na produção de soja foi estimulado, entre outros fatores, por avanços científicos em tecnologias para manejo de solos. Nos textos são apresentados aspectos do processo de ocupação de um bioma brasileiro. Uma tecnologia que permite corrigir os limites impostos pelas condições naturais está indicada em, bom, tecnologia, limite imposto. A gente já identifica ali, ó, a grande maioria é ácido. A grande maioria do solo, né, do cerrado brasileiro é ácido, tá bom? E aqui ele diz avanços científicos, tá bom? O crescimento da participação na produção de soja, avanços científicos. Qual a tecnologia que nós temos para corrigir o solo ácido? É a calagem, que é o quê? Como falei já para vocês, nós já até revisamos essa questão da calagem por exercícios, que é a deposição de óxido de cálcio no solo, tá bom? Esse óxido de cálcio, ou cal, tá? Vai reagir ali e vai tornar aquele solo mais básico, tá bom? Vai basificar aquele solo, vai tornar aquele solo mais alcalino e mais próprio para uma cultura, porque tem plantas que se adaptam a solos mais ácidos e plantas que se adaptam a solos mais básicos. Então, às vezes, quando o solo é muito, muito, muito ácido, como é o caso do Cerrado Brasileiro, que tem o solo lateralizado, tem o solo acidificado, tem, assim, vários fatores, tem o solo com muito alumínio, tá bom? Que faz com que fique muito ácido. Então, a calagem é uma das tecnologias que ajudam na correção desse pH.
basificando o solo. Isso cai com muita frequência no Enem, tá bom? Vamos lá para a próxima questão, assim, essa questão análise de gráfico, olha só, do Enem, do próprio Enem 2011. Então tá, o gráfico relaciona diversas variáveis ao processo de formação do solo. A interpretação dos dados mostra que a água é um dos importantes fatores de pedogênese, pois nas áreas, olha só, pedogênese, tem que lembrar também, eles matam muito por vocabulário, tá bom? Então vocês podem saber as coisas básicas, mas se vocês não souberem o vocabulário que eles estão utilizando na questão, não vai ter como resolver a questão. Então, fatores da pedogênese é o que? A geração do solo, é o processo de formação do solo, tá bom? Então, temos aí a letra E como alternativa correta. Nas áreas de menor latitude ocorrem as maiores precipitações, assim como a maior profundidade dos solos. Então, a gente chega aqui nesse gráfico e vemos aqui é a profundidade do solo, rocha inalterada e rocha pouco alterada. E temos aqui um solo bem raso e aqui um solo mais profundo. Aqui nessa coluna nós temos a precipitação, tá bom? Milímetros ao ano, e aqui nós temos a temperatura. Bom, temos aqui algumas zonas delimitadas. Zona de não sei o que, não sei o que significa isso. Eu, né, que estudei e tal, estou dando aula aqui para vocês, não sei o que significa e não precisa saber. Muitas das coisas que eles vão colocar em gráficos ou que eles vão colocar em textos, com assim um vocabulário realmente muito esdrúxulo, é para assustar vocês de fato, tá bom? Então, ó, zonas de podizolização, não sei o que é isso. Deserto e semideserto e floresta tropical. Então, vocês iriam chegar na letra E, aqui temos a indicação da precipitação juntamente com a temperatura, tá bom? E aí nós temos aqui, ó, chegamos na floresta tropical, muita precipitação, 2.700 milímetros ao ano, com temperaturas bastante altas, tá bom? Então temos ali, ó, por que de menor latitude? Porque a floresta tropical fica nos trópicos. Então a latitude ela parte do Equador para os polos. Ela zero no Equador e parte para 90 graus lá nos polos. Então baixa latitude é quanto mais perto do Equador. Então temos aí de menor latitude ocorrem as maiores precipitações. Aqui está a comprovação. Assim como a maior profundidade dos solos. Quanto maior a precipitação, maior é a profundidade dos solos. Tranquilo? Então, essas zonas aqui de alitização, fertilização, zonas de bícia, não se importem com isso. Leiam aqui e vejam o que tem mais bom senso de acordo com o gráfico que vocês estão analisando, tá bom? Ao longo da história econômica do Brasil, qual desses produtos agrícolas não fez parte de uma prática monocultora ou de elevado impacto estrutural no país? Bom, temos a resposta correta como tabaco. Tabaco, nunca tivemos um ciclo, por exemplo, né, nós falamos em parte de história do Brasil, o ciclo da cana-de-açúcar, o ciclo do café, e agora atualmente estamos vivendo aí, entre aspas, o ciclo da soja. Por quê? Nós tivemos ali República Velha tocada basicamente pela economia do café e tivemos ali o Império tocado basicamente pela economia gerada pela cana-de-açúcar. E hoje em dia nós temos um comércio gigantesco com a soja. A soja basicamente é a cultura que sustenta todo o mercado internacional do Brasil, principalmente aí botamos o maior parceiro comercial do Brasil atualmente a China. Nós vendemos praticamente toda a nossa soja para a China, tá bom? Todos os insumos básicos para a China. E tabaco, sempre tivemos pequenas culturas, pequenos espaços com venda de tabaco, mas não foi algo assim, o Brasil exportador de tabaco, nunca. Então temos aí uma questão que mistura geografia com história, tá bom? Vamos lá. Enem 2010. O gráfico representa a relação entre o tamanho e a totalidade dos imóveis rurais no Brasil. Que característica da estrutura fundiária brasileira está evidenciada no gráfico apresentado? Então vamos analisar o gráfico aqui em formato de pizza. Não vão ficar com fome na hora da prova, né? Então pode comer, tá? Tranquilo, só levar o lanchinho ali e tal e pode comer tranquilo. Só obedecer aos fiscais e pedir orientação. Então temos aí o gráfico em forma de pizza. Então temos que a área preta tem acima de 1.000 hectares, a área mais cinza ali, cinza claro, de 100 a 1.000 hectares, a área cinza escuro de 10 a 100 hectares e até 10 hectares, que são pequenas propriedades ali, né, em branco. Muito pouco. Então, mais da metade dos imóveis rurais no Brasil são formados por imóveis com área acima de 1.000 hectares. Então, são grandes latifúndios, tá bom? Então, o que a gente
entende por isso a concentração de terras na mão de poucos. Porque se a maioria dos imóveis é gigantesco, tá bom? É gigantesco, sobra pouca terra para as outras pessoas. Então, temos aí imóveis gigantescos, mais de 50%. Aqui, na cinza claro, 15% de 100 a 1000, e cinza escuro de 10 a 100. Entendeu? E aí as pessoas que precisam para, por exemplo, agricultura de subsistência ou agricultura familiar, temos aí até 10 hectares, que representam 1,3% de toda a área nacional. Então, temos aí concentração fundiária, seria o vocabulário certo para essa questão. A concentração de terras nas mãos de poucos, o que se caracteriza como concentração fundiária. Beleza? Vamos lá. Enem 2010. Antes eram apenas as grandes cidades que se apresentavam como o império da técnica, objeto de modificações, suspensões, acréscimos, cada vez mais sofisticadas e carregadas de artifício. Esse mundo artificial inclui, hoje, o mundo rural. Considerando a transformação mencionada no texto, uma consequência socioespacial que caracteriza o atual mundo rural brasileiro é... Bom, aí ele fala que basicamente nesse texto, eu não botei a resposta aí para vocês, ele fala basicamente império da técnica, modificações, acréscimos, né, cada vez mais sofisticadas e carregadas de artifício. Né? Então inclui o mundo rural. O mundo rural também faz parte disso, não somente a cidade. Então temos aí o aumento do aproveitamento de solos menos férteis. Por quê? Com tecnologia, nós conseguimos dominar a natureza. Nós conseguimos plantar praticamente o que a gente quer no lugar onde a gente quiser. Porque a tecnologia nos permite isso. Né? O solo, como falamos anteriormente, o solo ácido pode ser corrigido com calagem. Um solo muito acidentado pode ser corrigido, por exemplo, com um terraceamento. Então, são muitas as intervenções que nós podemos fazer no meio ambiente. Então, por exemplo, temos sementes aí, semente da laranja, semente, por exemplo, a semente da soja, a soja é plantada no mundo inteiro. A soja, para cada ambiente em que ela for ser plantada, ela tem a sua semente adaptada para aquele clima. Então, temos aí o aumento do aproveitamento de solos menos férteis. É o que caracteriza a consequência socioespacial, tá bom? Do mundo rural do brasileiro. Beleza? Vamos lá. Calcula-se que, Enem 2008, 78% do desmatamento da Amazônia tem sido motivado pela pecuária. Cerca de 35% do rebanho nacional está na região e que pelo menos 50 milhões de hectares de pastos estão um pouco produtivos. Enquanto o custo médio para aumentar a produtividade de um hectare de pastagem é de R$ 2.000, o custo para derrubar a área igual de floresta é R$ 800, o que estimula novos desmatamentos. Adicionalmente, madeireiros retiram as árvores de valor comercial que foram abatidas para a criação de pastagens. Os pecuaristas sabem que problemas ambientais, como esses, podem provocar restrições da pecuária nessas áreas, a exemplo do que ocorreu em 2006 com o plantio de soja, o qual posteriormente foi proibido em áreas de floresta. A partir da situação problema descrita, conclui-se que a recuperação das áreas desmatadas e o aumento da produtividade das pastagens podem contribuir para a redução do desmatamento da Amazônia. Bom, obviamente a recuperação de áreas desmatadas, né, sem dúvida, né, se tu desmatou, para ajudar, né, a partir da situação problema, conclui-se que para ajudar, né, no desmatamento, recuperar essas áreas desmatadas. E por que o aumento da produtividade de pastagens? Por quê? Quando tu tem uma pastagem de 1.000 hectares, por exemplo, e tu produz 50 sacas, digamos assim, tu está ocupando um espaço muito grande. Para tu aumentar a tua produtividade, tu tem que, em um espaço menor, pode ser, digamos aí, 1.000 hectares, 500 hectares, produzir as mesmas 50 sacas. Ou uma metade do espaço, tu produzir o dobro, tu produzir 100 sacas. Então é por isso, reduzir a área de plantio ou reduzir a área da pecuária e produzir mais. É isso que se caracteriza como produtividade. Tá bom? Então resolvemos essa questão, letra E, a resposta final. Enem 2011. O Centro-Oeste apresentou-se como extremamente receptivo aos novos fenômenos da urbanização, já que era praticamente virgem, não possuindo infraestrutura de monta nem outros investimentos fixos vindos do passado. Pôde assim receber uma infraestrutura nova totalmente a serviço de uma economia moderna. O texto trata da ocupação de uma parcela do território brasileiro. O processo econômico diretamente associado a essa ocupação foi o avanço da fronteira agropecuária que degradou parte do Cerrado. Por quê? Ali ele fala de Centro-Oeste,
se apresentou extremamente receptiva aos novos fenômenos de urbanização, tá? Que era praticamente virgem, não possuindo infraestrutura de monta, tá? Nem outros investimentos. Então ele foi capaz de receber uma infraestrutura nova totalmente a serviço de uma economia moderna. Ali ele diz totalmente a serviço de uma economia moderna. Então o que quer dizer? Que a fronteira agrícola se expandiu naquela região porque estava extremamente receptivo a esse tipo de investimento. Então temos aí a resposta final, fronteira agropecuária que degradou parte do cerrado, tá bom? Mais a parte norte ali do cerrado, que se chama Cerradão, que faz a transição entre o cerrado e a Amazônia, tá bom? Temos ali a fronteira agrícola, tá bom? Então vamos lá, fronteira agropecuária degradou parte do cerrado. Bom, temos aí bastante grande a questão. Então, coube aos Chavantes e aos Timbira, povos indígenas do Cerrado, um recente marcante gesto simbólico, a realização de sua tradicional corrida de toras de Buriti em plena Avenida Paulista para denunciar o cerco de suas terras e a degradação de seus entornos pelo avanço do agronegócio. Então, já vemos aí que temos conflito entre os indígenas e o agronegócio, que quer invadir as reservas indígenas para render mais dinheiro, para plantar mais, para botar mais gado. A questão indígena contemporânea no Brasil evidencia a relação dos usos socioculturais da terra com os atuais problemas socioambientais, caracterizados pelas tensões entre. Temos aí resposta final, letra A, a expansão territorial do agronegócio, em especial nas regiões centro-oeste e norte. Sim, a maior parte, né, porque centro-oeste e norte é onde se localiza a fronteira agrícola. E as leis de proteção indígena e ambiental. Por quê? Com mais leis de proteção indígena e ambiental, os indígenas se sentiram, obviamente, agredidos e se sentiram no poder de denunciar a degradação que esses agricultores e que esses pecuaristas estão fazendo na natureza e também no local onde eles moram, né, nas reservas indígenas, tá bom? Então temos aí expansão territorial do agronegócio, em especial nas regiões centro, oeste e norte, e as leis de proteção indígena e ambiental, tá bom? Vamos lá. Enem 2015. Por que o senhor desconfia que sua mulher está tentando matá-lo? Ela me serviu pimentão, alface e tomate no jantar, e de sobremesa morango e uva. Na charge há uma crítica ao processo produtivo brasileiro relacionado ao... Bom, né, como assim, né? Ela quis matar o marido dela servindo pimentão, alface, tomate e depois morango e uva, né? De acordo com essa tirinha, vocês iam tentar encaixar esse contexto nas alternativas que temos aqui. E no caso, a alternativa correta seria o uso de agrotóxicos nas plantações, porque o tomate está contaminado com agrotóxicos, metais pesados, o alface também, tá? Pimentão, por exemplo, o pepino. Pepino é o vegetal que mais tem concentração de agrotóxicos, tá? O pepino e o morango entram aí nessa lista. E a uva, muito, tá? Muito também. Então temos aí os de agrotóxicos que são extremamente danosos à nossa saúde, podem desenvolver câncer, podem desenvolver vários outros tipos de problemas gástricos, é muito perigoso. Então, para proteger, por exemplo, de pragas, para proteger sei lá, outros insetos, infelizmente, às vezes o uso de agrotóxico é necessário, mas infelizmente também algumas empresas se utilizam demais, né, em exagero desses produtos químicos. O Instituto, vamos lá, Enem 2019. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, está investigando o extermínio de abelhas por intoxicação por agrotóxicos em colmeias de São Paulo e Minas Gerais. Os estudos com inseticidas do tipo neotananã devem estar concluídos no primeiro semestre de 2015. Trata-se de um problema de escala mundial presente inclusive em países do chamado Primeiro Mundo e que traz como consequência grave ameaça aos seres vivos do planeta, inclusive ao homem. Então temos ali polinizadores em risco de extinção são ameaça à vida do ser humano. Qual, qual a solução para o problema apresentado garante a produtividade da agricultura moderna? Temos aí a letra C como correta, utilização da técnica de controle biológico. Então, pessoal, esse controle biológico seria, por exemplo, a minha lavoura está sendo atacada por larvas, tá? Por larvas que comem exatamente a folha, sei lá, da planta da soja, tá? Então temos lá. Aí, o que eu posso fazer?
No meio da minha plantação, eu posso introduzir alguns insetos que se alimentam dessas larvas que estão, né, comendo as minhas folhas. Então, por exemplo, aí eu boto lá uma vespa. Eu boto uma vespa, a vespa vai comer a larva. E essa vespa não vai habitar aquele local e essa vespa pode ir embora. Ou pode morar ali perto, mas eu tenho a garantia de que essa vespa não vai comer as folhas da minha plantação. Porque ela come a larva que está atacando a minha plantação. E isso retira, né, anula a necessidade de uso de um agrotóxico. Então, essa prática de controle, né, técnica de controle biológico, é muito interessante, é uma forma natural de se manipular a natureza, só que além de ela ser muito mais cara, né, ela depende de muito mais planejamento, de muitos outros profissionais, e é por isso que ela não é tão utilizada. Então, para que a gente preserve as abelhas do uso de agrotóxicos, né, para que elas não morram, é interessante introduzir aos poucos nas lavouras a técnica de controle biológico, que é utilizar um outro ser vivo para, no caso, exterminar o ser vivo que está acabando com as nossas plantações, beleza? Vamos lá. A estratégia de obtenção de plantas transgênicas pela inserção de transgenes em cloroplastos, em substituição à metodologia clássica de inserção do transgênio no núcleo da célula hospedeira, resultou no aumento quantitativo da produção de proteínas recombinantes com diversas finalidades biotecnológicas. O mesmo tipo de estratégia poderia ser utilizado para produzir proteínas recombinantes em células de organismos eucarióticos não fotossintetizantes, como as leveduras, que são usadas para a produção comercial de várias proteínas recombinantes e que podem ser cultivadas em grandes fermentadores. Considerando a estratégia metodológica descrita, qual organela celular poderia ser utilizada para a inserção de transgenes em leveduras? Bom, vocês devem lembrar das aulas, essa é uma questão que envolve biotecnologia, portanto envolve sim a geografia física, mas é uma questão que faz aí a intersecção entre matérias, certo? Temos aí a interdisciplinaridade. E eu trouxe aqui para dar um exemplo realmente para vocês do que é essa interdisciplinaridade. Temos biotecnologia, como eu já falei para vocês, de alimentos transgênicos. Um alimento, por exemplo, um milho que é atacado por uma larva. Só que daí eu pego a larva, pego o gene que codifica o gosto da larva e boto no milho. Só que esse milho vai crescer, essa larva vai tentar comer esse milho e não vai gostar, vai ficar impalatável porque tem o gosto da própria larva. Só a larva sente, é claro, né? Comer milho com gosto de larva ninguém ia gostar. Só a própria larva sente e ela não vai mais atacar aquela plantação. Então vocês têm que lembrar que além do núcleo, tá bom? Além do núcleo celular, que contém todo esse material genético, qual outra organela que contém DNA ou material genético seria a mitocôndria, tá bom? Vamos lá. Sobre as culturas extensiva e intensiva, assinale V para as proposições verdadeiras e F para as proposições falsas. A agricultura intensiva é uma modalidade agrícola que se caracteriza pelo pouco uso de insumos e tecnologias. Já a agricultura extensiva utiliza bastante tecnologia e mão de obra qualificada. Não, é o contrário. A agricultura intensiva, ela utiliza muita tecnologia, utiliza muitos insumos, utiliza uma terra que pode ser uma área de terra que pode ser pequena, tá? Mas nada impede que seja grande, mas uma produtividade muito alta, né? Agricultura intensiva, produtividade alta. E agricultura extensiva, né? Extenso, que usa uma área extensa, produtividade baixa, né? Poucas sacas por hectare, utiliza mão de obra não muito qualificada. A mão de obra qualificada é característica da agricultura intensiva. Então, temos aí F. Né? A agricultura extensiva utiliza técnicas rudimentares. Portanto, a preparação do solo é feita de maneira rudimentar. V. Beleza, porque a agricultura extensiva simplesmente pega um monte de hectares, vai lá, planta, o que deu bom, o que não deu, não deu, e recolhe isso aí, tá feito a colheita, tá bom? Então, temos a agricultura extensiva com baixo investimento em tecnologia. A agricultura intensiva caracteriza-se pelo pouco uso de insumos que auxiliam no aumento da produtividade. Pelo contrário, pelo alto uso de insumos que auxiliam sim no aumento da produtividade. Por exemplo, o uso de fertilizantes. Tá bom? Na agricultura extensiva é bastante comum a seleção, então temos letra F para a penúltima aí. Na agricultura extensiva é bastante comum a seleção de sementes, buscando sempre as que são imunes às pragas. Não, F, porque isso seria investimento em tecnologia. E agricultura extensiva, como é simplesmente planta e vendo o que dá,
em grandes áreas não há investimento em tecnologia. Então temos letra B como resposta final. Um sistema agrário é um tipo de modelo de produção agropecuária em que se observa que cultivos ou criações são praticados, quais são as técnicas utilizadas, como é a relação com o espaço e qual é o destino da produção. Existem muitas classificações de sistemas agrários, pois os critérios para definição variam de acordo com o autor ou a organização que os classifica. Além disso, os sistemas agrários são diferentes conforme a região do globo ou a sociedade, sua cultura e nível de desenvolvimento econômico. Vamos lá? Sempre leiam, tá? Uma dica, sempre leiam a legenda aqui embaixo. Um novo rural brasileiro, uma análise nacional e regional. Dentro desse contexto, o sistema agrário tradicional tem como características principais o predomínio de pequenas propriedades agrárias, utilização de técnicas de cultivo minuciosas e de irrigação, e sua produção é destinada preferencialmente ao consumo local e regional. Essa descrição corresponde a que sistema agrícola? Temos aí agricultura de jardinagem como a resposta final. Por quê? Vamos lá. O sistema agrário tradicional tem como características principais predominio de pequenas propriedades agrárias, utilização de técnicas de cultivo minuciosas e de irrigação, e sua produção é destinada preferencialmente ao consumo local e regional. Pegamos aí, por exemplo, digamos assim, monções. As monções temos aí, por exemplo, a jardinagem. Por quê? A agricultura de jardinagem. Por quê? Técnicas avançadas são, né, com terraceamento, tem que ter irrigação para o alagamento do solo, tem que ter uma técnica de cultura ali muito minuciosa, né, uma técnica muito avançada, e geralmente a produção é destinada ao consumo local e regional. Eles comem muito arroz, por isso que eles comem muito arroz lá. Então, qual sistema agrícola? Temos aí a agricultura de jardinagem. Eu admito para vocês que essa questão ficou bastante aberta, tá bom? Ali teria mais de uma resposta correta na minha humilde opinião, né? Eu também poderia ser ali agricultura orgânica, tá bom? Utilização de técnicas de cultivo minuciosas. Ele não fala sobre utilização de agrotóxicos, né? Não fala sobre utilização de qualquer outro tipo de fertilizante. Então, realmente não poderia ser plantation, porque plantation é para exportação. Sistema de roça seria para subsistência. Agricultura itinerante também para subsistência. E temos aí agricultura de jardinagem e agricultura orgânica. Então, muitas vezes vocês vão ficar parados nesse tipo de questão em que parece que há duas respostas. Vocês vão ter que escolher em uma e rezar para Deus que vocês acertem, tá bom? Porque questões ruins e mal feitas vão vir, sim, na prova de vocês, sempre vem. Questões que não ficam claras, mas temos aí o gabarito final dessa questão, letra E, agricultura de jardinagem. Vamos lá. Perfil do comércio Brasil-China. Então, vendas do Brasil para a China. A maioria de básicos, 83,7%, a gente vende básicos. Então, básicos do quê? Insumos básicos, né? Matéria-prima. E vendas da China para o Brasil, 97,5% manufaturados. Então, a gente envia matéria-prima para a China trata essa matéria-prima, transforma em produtos e manda de volta para a gente, né? Vendendo de volta. Nas últimas décadas, tem se observado um incremento no comércio entre o Brasil e a China. A comparação entre os gráficos demonstra a posição do Brasil como grande exportador de commodities. Aí eu trouxe essa questão para relembrar o que é um commodity, tá bom? Temos aí commodities, grande commodity internacional é a soja, temos aí, e o suco de laranja, que eu vou ressaltar dois aqui para vocês. Mas esses commodities são insumos básicos de agricultura, tá bom? Sempre de agricultura, que servirão, por exemplo, para produzir ração para suínos, que é o que a China faz, tá bom? Mas o preço desses commodities varia de acordo com, semelhantemente a uma moeda internacional, tá bom? Como se fosse um preço de $1. E varia muito, varia o preço das sacas, como se, realmente numa bolsa de valores. É criado aí o commodity como uma bolsa de valores. Então, posição do Brasil como grande exportador de commodities, que se vocês soubessem já nessa questão que o Brasil vende soja basicamente para a China, saberiam que, né, esses básicos são soja e que soja é um commodity, matavam a questão. A grande produção brasileira de soja, com expressiva participação na economia do país, vem avançando nas regiões do Cerrado brasileiro. Esse tipo de produção demanda grandes extensões de terra, o que gera preocupação, sobretudo ambiental, porque reduz a biodiversidade regional, tá bom? Então, a soja, ela avança muito, muitas plantações, desmatamento,
né? Desmatando, a gente mata animais também, além de plantas e árvores, também os animais que viviam nessas árvores morrem. Então, ali poderia ser climática, poderia, só que diminuir a insolação na região não tem nada a ver, né? No caso, não tem como mexer na insolação, né? Isso depende do movimento da Terra e do Sol, basicamente. Então, ambiental, porque reduz a biodiversidade regional. O fenômeno de ilha de calor é o exemplo mais marcante da modificação das condições iniciais do clima pelo processo de urbanização, caracterizado pela modificação do solo e pelo calor antropogênico, o qual inclui todas as atividades humanas inerentes à sua vida na cidade. O texto exemplifica uma importante alteração socioambiental comum nos centros urbanos. A maximização desse fenômeno ocorre pelo processo de impermeabilização do solo nas áreas centrais das cidades. O que acontece? Por exemplo, o que ele fala desse processo de impermeabilização? É colocar asfalto, é pavimentar, é pavimentar. Então, essa pavimentação, ela segura muito calor. Então, por isso que as cidades são tão quentes. Como é que, por exemplo, prédios, o concreto segura muito calor, o asfalto segura muito calor, tá bom? Cimento, muito calor. Esses materiais, eles absorvem esse calor e não esfriam, né? Então, vocês podem ver um prédio que fica virado uma tarde inteira para o sol, fica horas e horas ainda, pode passar madrugada e a edificação ainda estar quente, tá bom? Então, esse processo de impermeabilização do solo nas áreas centrais das cidades. Como é que a gente resolve isso? Ilhas verdes, ilhas de frescor, que são parques, digamos assim, Parque do Ibirapuera, temos aí parques em Rio Grande, né, a Praça Xavier ali, né, temos o Central Park, lá de Nova York, porque tem que ter, porque a cidade é muito quente, né? Então, vamos lá para a próxima questão. O crescimento precipitado das cidades em decorrência do acelerado desenvolvimento tecnológico da segunda metade do século XX produziu um espaço urbano cada vez mais fragmentado, caracterizado pela desigualdade, segregação espacial, subemprego e moradia, violência urbana e graves problemas ambientais. Sobre problemas socioambientais nos espaços urbanos e industriais, é correto afirmar que, letra A, os resumos domésticos e industriais aliados aos numerosos espaços marginalizados, problemas de transporte, poluição da água e do solo, bem como conflitos sociais, são grandes desafios das cidades na atualidade. Sim, as cidades concentram muita população, população que tem desigualdade social, população que tem desigualdade econômica, e acaba que alguns têm saneamento básico, outros não tem onde botar todo o lixo, né? Temos muita população num espaço tão pequeno, não tem onde botar tanto lixo, não tem onde botar tanto esgoto, então vira uma bagunça e essa falta de planejamento das cidades. Vamos lá. A atmosfera terrestre é composta pelos gases nitrogênio, que somam cerca de 99% dos traços, entre eles gás carbônico, vapor d'água, metano, ozônio e óxido nitroso. Compõem o restante 1% do ar que respiramos. Tá? Mais recentemente, outro fator tornou-se diretamente envolvido no aumento da concentração de CO2 na atmosfera, o desmatamento. Considerando o texto, né, vocês vão ler e podem ler o texto inteiro, uma alternativa viável para combater o efeito estufa é reduzir o desmatamento, faz sentido, mantendo-se assim o potencial da vegetação em absorver o CO2 da atmosfera. Bom, as árvores, elas basicamente utilizam esse CO2, que é o gás que segura a temperatura da atmosfera, utilizam esse CO2 para produzir glicose para si mesmo, para fazer a fotossíntese. Então, tiram esse CO2 da atmosfera e incorporam a si. Só que assim, ó, se tu desmata, não vai mais ter árvore para incorporar esse CO2 da atmosfera a si. Então, o que acontece? Nós impactamos ainda mais o aquecimento global. Então, reduzir o desmatamento, sim, pode ajudar nessa solução do aquecimento global. Qual das seguintes fontes de produção de energia é a mais recomendável para a diminuição dos gases causadores do aquecimento global? Bom, aquecimento global, vocês têm que lembrar, quanto mais CO2 na atmosfera, mais quente fica. Então, óleo diesel é combustível fóssil, libera CO2. Gasolina também. Carvão mineral nem se fala. Gás natural também, que é o de todos aqui, são não renováveis, é o que menos polui, tá bom? Então temos aí o vento, porque a fonte de energia eólica, né, são os cataventos. Os cataventos produzem bastante energia e a partir da força, né, da energia cinética do vento. Fonte de energia amplamente utilizada na atualidade que ainda não encontrou um declínio mesmo com avanços produzidos pela terceira revolução industrial. Apesar de ser altamente poluidora, essa matriz responde a 80% de toda a energia gerada em âmbito mundial. O trecho acima refere-se sim ao petróleo, sim ao gás natural, sim a atômico-nuclear, que se caracteriza como não renovável, mas
temos aí combustíveis fósseis, né? A energia atômica e nuclear não é combustível fóssil, mas temos aí 80% da matriz energética mundial é feita a partir de combustíveis fósseis. Então vocês imaginem o quanto de CO2 que nós emitimos para a atmosfera, intensificando ainda mais esse efeito estufa. As fontes não renováveis de energia, embora tenham seu uso amplamente questionado, respondem por uma considerável parte da matriz global de geração da eletricidade. Entre os itens a seguir, podemos considerar como pertencentes a esse segmento, tá, a produção a partir da carvão mineral, beleza, né? Funcionamento de usinas nucleares, não renovável, né? Aquele material nuclear, ele fica emitindo radiação e realmente, depois de ser útil para a energia, ele tem que ser guardado em recipientes de chumbo, né, para barrar essa radiação. A utilização de petróleo e seus derivados, beleza, todas não renováveis. Construção de estação eólica? Não, é renovável, o vento é renovável. A produção de energia hidrelétrica? Sim, né, é renovável, tá? E ele nos pede as não renováveis. Então, temos aí letra D como resposta final. A usina termoelétrica a carvão é um dos tipos de unidades geradoras de energia elétrica no Brasil. Essas usinas transformam a energia contida no combustível, carvão mineral, em energia elétrica. Em consequência, em que sequência ocorrem os processos para realizar essa transformação? A queima do carvão produz energia térmica, que é usada para transformar a água em vapor. Então a água se transforma em vapor e fica fazendo pressão, como se fosse uma panela de pressão. Essa pressão vai sendo liberada aos poucos, gira uma turbina, que é transformada nessa turbina em energia mecânica, e então transformada essa turbina vai girar, fazendo o efeito de indução eletromagnética, fazendo com que haja a geração de energia elétrica. Então, essa é o uso das termoelétricas, que pode ser com carvão, né? Carvão mineral, pode ser com biomassa ou com outros materiais. Tá bom, pessoal? Então, acho que era isso que eu tinha para falar para vocês sobre a revisão da nossa matéria. Espero que vocês façam uma boa prova, bem concentrados, façam as questões fáceis primeiro, tá bom? Se vocês virem que uma questão é muito difícil ou muito extensa, também não quer dizer que a questão seja extensa, que é difícil, ou que a questão seja curta, que ela é fácil, né? Muitas vezes é ao contrário. Mas façam as questões fáceis primeiro, façam o que vocês sabem primeiro, porque se vocês errarem uma difícil, tá? E acertarem uma fácil, tudo beleza. Mas se vocês errarem a fácil e acertarem a difícil, né? Erraram a fácil porque não tinham tempo para fazer e acertaram a difícil porque se dedicaram ali um tempo, o sistema vai olhar e não vai, né, vai dizer assim, não faz sentido, porque faz sentido que ele acerte a fácil e erre a difícil, né? Tem que ser uma progressão, vocês têm que, né, se acertou a difícil, tem que acertar a fácil. Então faça as questões fáceis primeiro, façam com calma, você respirando bastante. Vim aqui com camisetinha de física para lembrar vocês de usar uma roupa bem confortável, tá? No dia da prova de vocês, bem tranquilo, vai estilo praiano, tá bom? Bem tranquilo, do jeito que vocês se sentem mais à vontade, levem água, tá bom? E vamos que vamos para frente. Espero ter feito aí bastante por vocês durante o ano. Me dediquei ao máximo para ajudar vocês na hora dessa prova do Enem. Um abraço, então. Boa prova para vocês. Eu também farei o Enem esse ano, aí em Rio Grande, inclusive. Então, estaremos juntos aí nessa batalha. Um abraço para vocês e tchau, tchau.